Em uma única história, Tex precisa enfrentar 6 dos seus maiores inimigos. Só tem um problema: todos já estão mortos. Acompanhe o vídeo de hoje para ver de que história de Tex que eu tô falando. Na verdade é mais do que uma história. Vamos lá? Bom, o vídeo de hoje é para falar dessas histórias aqui. O Almanac Tex número 56 e o Almanac Tex número 57. Os dois últimos Almanac Tex que saíram. Inclusive estão empatados com o que saiu lá fora, né? Esse aqui foi o último que saiu na Itália. Bom, começando aqui por Almanac Tex 56. Pera aí que eu tô com sede. Almanac Tex número 56. Aqui a gente tem duas histórias. A primeira história se chama O Pântano do Morto e ela é escrita pelo Jacopo Raut e desenhada pelo Corrado Mastantuono. Desenhada magistralmente pelo Corrado Mastantuono. Eu gostei muito dos desenhos dessa história aqui, que é O Pântano do Morto. Essa história, ela tem, não só essa história na verdade, esses dois encadernados aqui, que contém duas histórias cada um, uma história mais longa e uma história mais curta, eles contêm algumas das coisas que eu mais gosto em histórias do Tex, que eu devo admitir que não é o que a maioria dos leitores de Tex curte. A maioria dos leitores de Tex, pelo menos dos que eu tenho contato, Confraria Bonelli, YouTube, site por aí, eles gostam das histórias clássicas do Tex, daquelas histórias de cowboy, sem sobrenatural, sem coisas diferentes que fogem um pouco da realidade. Eles gostam de duelos de cowboy estilo Sergio Leone, aqueles filmes do Clint Eastwood, e não tem nada de errado com isso. Só que o que me atraiu para Tex foram essas histórias envolvendo o Mephisto, histórias que se passam na Louisiana. Eu adoro histórias de Nova Orleans, adoro esse tipo de coisa, com voodoo, com o Mephisto, com múmias, com sobrenatural no geral, ou eu morisco, ou até coisas não sobrenaturais, mas que aludem a isso. Histórias com cultos, seitas, esse tipo de coisa. E aí, por isso, eu adorei essas duas histórias aqui. Eu vou explicar por quê. Nessa primeira história, O Pântano do Morto, a gente vê a história de um pântano que é pouco utilizado pelas pessoas próximas a ele. Olha aqui, ó. A gente já pode ver que a gente vai encontrar alguns elementos sobrenaturais nessa história. Ou vamos. Tem que ler para descobrir. Mas esse pântano ele tem uma história que durante a guerra, no passado, um general passava por ali com os seus soldados, e era um general e um grupo de soldados, um pelotão, que fazia muita atrocidade, atrocidade desnecessária por aí, e aí esse general está em cima do seu cavalo, ele leva uma bala nas costas, um tiro nas costas, e cai morto. Os seus soldados, para se vingar da morte desse general, procuram da direção de onde veio a bala e encontram uma fazenda com uma família pacata, pessoas trabalhadoras, e, enfim, humildes e honestas. Mas para eles isso não importa. O tiro veio daquela direção e aqueles são as únicas pessoas que eles encontraram. Então eles matam essa família, botam fogo na fazenda e enforcam essa família toda no Pântano do Morto. Desde então esse pântano é mal falado e pouco utilizado para travessia de viajantes. Acontece que o Tex vai parar nesse pântano perseguindo um bandido. Ele não nesse pântano, mas na cidadezinha que fica aos arredores do pântano. E ele está perseguindo um bandido. E essa perseguição a esse bandido vai levar ele a descobrir essa história, a escutar essa história sobre o pântano, e não só escutar ela, como entrelaçar essa história com o bandido que ele está perseguindo e ainda resolver a questão, resolver todo o caso. Quem que deu aquele tiro que matou o general anos atrás? Certamente não foi o pessoal da fazenda, que nada tinha a ver com isso e morreu à toa. E sim, outros personagens ou outro personagem, e o Tex resolve toda essa questão. A situação sobrenatural ali, que é as pessoas, os bandidos, nesse pântano vendo seres, fantasmas, mortos, basicamente zumbis andando, isso tudo é explicado e resolvido de uma forma bem interessante, bem legal, e tudo bem amarradinho, até a última página da história, toda ela se amarra. Então achei o roteiro do Jacopo Raut muito bom, e os desenhos do Corrado Mastantuono simplesmente sensacionais. Tem bastante desenho aqui que eu gosto, ó, que são esses desenhos de paisagens,
esses desenhos bem abertos, com bastante fundo, com a cidadezinha, Salum, cenários no geral. Eu adoro quando tem esses desenhos de cenários. E ó, aqui a gente pode ver um pouquinho da cena que eu descrevi sobre a família. Aqui são os homens do general e a família numa árvore do Pântano do Morto. Enfim, tem bastante... Outra coisa que me chamou a atenção é que tem bastante ação, e a ação, ela é desenhada... Deixa eu ver se eu pego o foco aí, aqui. A ação é desenhada de uma forma que me foi muito agradável. Parecia que eu estava vendo um filme. Todos os quadros se conectam de forma muito bem feita. Tanto a ação de tiroteio quanto a porradaria na mão. Tem duelo de facas, tem de soco. Tudo me chamou a atenção para quão bem feito isso é. A continuidade dos quadros é realmente muito boa. O Corrado Mastrantuono me surpreendeu muito aqui. Não vou dizer me surpreendeu, porque não é que eu esperava pouco dele. É que eu ainda não tive muito contato com o trabalho do Mastrantuono. Mas agora já se tornou aqui um dos meus favoritos, com certeza. Bom, a segunda história, ela se chama O Caminho do Mal. E ela é uma história escrita pelo Mauro Bozelli e desenhada pelos irmãos Sestaro. Ela é uma história sobre o Mephisto. Mauro Bozelli e os irmãos Sestaro escreveram na Mensal do Tex há relativamente pouco tempo um arco, escreveram e desenharam, né, um arco sobre o Mephisto. Então aqui eles estão replicando essa parceria, provavelmente ali na mesma época, porque deve fazer 1 ano e pouco que saiu essa história do Mephisto, deve bater com a época que foi lançado isso aqui. Essa história aqui, O Caminho do Mal, ela conta um pedaço da história do Mephisto que nunca havia sido explorado até hoje, que é como que o Mephisto saiu da primeira aparição... Opa! Esse é o certo. Como que o Mephisto saiu da primeira aparição dele aqui? O Mephisto era assim, ó. Ele chamava Steve Deckard. Ele ainda não se chamava Mephisto. E aqui mostra como que ele saiu dessa persona de Steve Deckard para a persona que a gente vê, que a gente mais conhece ele, né? Que é essa aqui da capa, esse Mephisto aqui que é o mais conhecido. E como ele já aparece em sua segunda história, o Diabólico Mephisto. Ou seja, quando a gente... aqui, ó, o Diabólico Mephisto. Quando a gente deixa o Mephisto nessa história, ele ainda é o Steve Deckard, ainda é um cara normal. Isso na Tex, edição histórica número 2. E aí ele retorna depois na edição histórica 24. Mas ele retorna nessa história do Diabólico Mephisto já com seu visual e com sua persona de Mephisto. Então sempre houve esse mistério, né? O que aconteceu para ele chegar de como ele era para como ele voltou. E aí isso está explicado aqui. Uma história que se passa durante a Guerra da Secessão. E aqui é o Mephisto, ó, já em seu visual clássico, mais conhecido. E aqui conta que o Su empregou o Mephisto como um espião e utilizou dos poderes de hipnose, sugestão e meio que... Aqui ele já tocava um pouquinho no sobrenatural, ele fazia projeção astral, umas coisas já sobrenaturais, mas ainda não como ele vai vir a fazer depois, porque isso vai ser explicado. Aqui no final tem uma única página que explica que ele vai dedicar a vida dele ao sobrenatural. Ó, aqui ele está dizendo que ele vai aprender com os maiores xamãs, os maiores feiticeiros ao redor do mundo para se tornar aquele Mephisto que a gente conhece, que é o feiticeiro Mephisto. Uma história bem legal, bem legal mesmo. Gostei muito de ter aprendido um pouco mais do Mephisto e saber como que ele se tornou essa pessoa. Até o visual dele é explicado, né? Como que ele foi daquele visual para esse que a gente está mais acostumado com ele agora. E ela também tem uma referência a esse arco de histórias aqui, ó, que saiu no Tex Willer número 10. Olha, aqui a gente tem o Mephisto na sua roupa caricata das antigas. Saiu no número Tex Willer 11, no Tex Willer 12 e no Tex Willer 13. A gente pode ver o Steve Deckard ali. Tem uma referência a essa história aqui também, escrita pelo Mauro Bozelli. Mas essa história se passa antes do primeiro encontro do Tex com o Mephisto, que acontece nessa história aqui. Então eles não chegam a se encontrar. O Mephisto sabe da existência do Tex Willer, mas aqui nesse momento eles não chegam a se encontrar. E aí esse foi o Tex Almanac número 56 e eu já tinha adorado isso aqui. Adorei esse encadernado, é realmente muito bom. E fui então para o Tex Almanac número 57.
foi a sugestão de um vídeo aí de um inscrito do canal que está esperando. Eu tenho certeza que ele vai ser um dos primeiros a comentar aí, porque ele me recomendou fortemente essa história aqui. Esse Almanac 57 do Tex, ele é uma história comemorativa dos 75 anos de criação do Tex. Então a gente vai ter aqui um roteiro do Mauro Bozelli, que é o atual editor e roteirista-chefe das histórias do Tex no geral. Tex Wheeler, Tex Mensal, e, enfim, ele que organiza todos os lançamentos de Tex, o que vai sair nos Speciale, o que vai sair no Almanac, o que vai sair no Tex Gigante, faz todo esse trâmite aí. E tem desenhos de grandes artistas que já trabalharam no Tex ao longo da vida editorial dele. A gente tem aqui Fábio Tivitelli, Corrado Mastantuono, da outra história ali, Maurizio Dotti, Michel Rubini, Stefano Andreucci, Alessandro Botti e Cláudio Villa, além de uma história curta no final, desenhada pelo Giovanni Ticci, que é uma história bem gostosinha, bem legal e meio que uma homenagem à arte do Giovanni Ticci no geral, a ter dedicado praticamente sua vida inteira desenhando Tex. É bem legalzinha, mas o carro-chefe aqui realmente é essa história da capa, que se chama O Vale da Sombra. O que acontece aqui nessa história? O Tex está no meio de um deserto e coisas estranhas acontecem ao redor dele. Ele chega numa cidadezinha e tá populada, tá cheio de gente, o salão tá cheio de gente, ele entra no salão, pede uma bebida, quando ele vira para trás, não tem mais ninguém. O salão tá vazio, a cidade está completamente abandonada, todos os prédios estão fechados com tábuas e ele, na verdade, está sozinho ali. E a partir desse ponto, ele vai atravessando diversos cenários, a gente vê cavernas, montanhas, pirâmides, pântanos, florestas, enfim, ele atravessa diversos cenários com cenas, cemitérios também, com cenas que se passam de dia, cenas que se passam de noite, desenhadas por todos esses artistas que eu falei, vai trocando de página, vai trocando o artista também, todos com arte muito boa e diferentes entre si, né? Então tem bastante da assinatura desses artistas ali. E além dessas coisas estranhas estarem acontecendo com o Tex, tem mais coisas estranhas acontecendo. Porque ele começa a encontrar, ao longo do caminho, diversos vilões, diversos inimigos de sua carreira editorial aí de 75 anos, mas todos são vilões que já morreram em outras aventuras que eles se encontraram com o Tex. São eles, El Muerto, acho que aqui na capa, não tá o El Muerto aqui, mas esse cara aqui é relacionado à história do El Muerto, Machai, que não aparece aqui na capa, eu acho, que é da história... O El Muerto é da história El Muerto. A Machai, que é uma feiticeira, ela é da história Signo da Serpente. Aí tem múmias astecas que ele encontra aqui, numas pirâmides astecas que estão tentando sacrificar ele por uma grande deusa serpente, que é uma anaconda gigantesca, bem legal. Tem também... O Mephisto não chega a aparecer fisicamente, mas os indígenas que trabalham pro Mephisto aparecem aqui, tentam impedir o Tex de chegar onde ele precisa chegar, que é um lugar chamado Mesa do Sol. Também aparece aqui o Ruby Scott, esse cara aqui, que é um bandido que travou um duelo com o Tex anos atrás na história Cidade da Cobiça. Também aparece a Bruxa Zenda, que é da história Marca da Zenda e Espíritos da Noite. Essa Espíritos da Noite saiu na Grandes Aventuras Tex. Essa história aqui, ó, Espíritos da Noite, também conta com a Bruxa Zenda e é desenhada pelo Tivitelli, que eu adoro. E por fim, não é um inimigo, não é um grande vilão do passado do Tex, mas é alguém do passado dele que também já está morto. Ele reencontra sua amada Lilith. Mas por que ele está reencontrando todos esses vilões, todos esses personagens? Pera. É preciso fazer um parênteses aqui. Eu não tinha todas essas referências, tá? Porque eu leio o Tex há muito pouco tempo. Mais ainda comparado aos 75 anos que ele existe, comparado ao tempo que ele tem no Brasil, comparado a muita gente que eu conheço, então eu leio há muito pouco tempo. O que eu fiz para pegar essas referências? Eu fui ao grupo do WhatsApp da Confraria Bonelli e pedi para que os meus amigos da Confraria Bonelli me ajudassem a entender de onde vêm que histórias esses personagens aparecem. Então fica aqui os meus agradecimentos ao pessoal da Confraria Bonelli que me passou as referências lá. Essa história, com certeza, ela deve ter um significado muito maior para leitores mais antigos de Tex que tenham todas essas referências aí no seu background, coisa que eu não tenho. Certamente, quando eu ler mais histórias e ler essas histórias aqui, eu vou voltar para essa daqui e pegar essas referências. Mas, ainda assim, uma excelente história.
Então, por que o Tex tá fazendo isso? Ele vai encontrando esses vilões, vai duelando com eles, vai se safando de situações que o colocam na porta da morte. E a gente vai entendendo, é claro, fica muito claro já no início, que esse Vale da Sombra, que é o título da história, aqui é o Vale da Sombra, é um local sinistro. É uma coisa, ou um além da vida, ou seja, a gente pode imaginar que o Tex está morto e ele está reencontrando pessoas que ele matou ao longo da vida, ou que enfrentaram ele, que querem vingança como espíritos, ou ele está drogado, sonhando, enfim. A gente já imagina isso, ou seja, já dá para entender no início da história, isso não é nenhum spoiler, que isso aqui não se trata da realidade. Mas enfim, o Tex, mostrar um pouquinho da arte, né? A arte, como eu falei, são de diversos artistas diferentes. Aqui ele enfrenta um personagem, Rafael, que eu achei interessantíssimo, porque em muitos momentos parecia que o Tex estava falando comigo mesmo. Porque, ó, olha só esse quadro aqui, ele tá olhando para trás brabo e falando Rafael. Enfim, para quem não sabe, meu nome é Rafael. E aqui ele enfrentando a bruxa Zenda. E aqui, opa, essa aqui é um spoiler. E aqui ele com sua amada Lilith. Então o Tex vai passando por todas essas provações até encontrar a Lilith. E ele percebe que ele precisa passar por tudo isso para sair desse Vale da Sombra e voltar para a realidade. Na realidade ele tem o filho dele, ele tem os pardes dele, os amigos dele. Enfim, ele não pode só abandonar tudo e ficar com a Lilith nesse local porque, digamos assim, não é a hora dele. Ele realmente reencontra a Lilith, mas não é a hora dele. E aí é interessante porque nesse momento, no final da história, o Tex entende que o pior inimigo dele acaba sendo a Lilith, porque todos os outros tentaram fazer com que ele não saísse do Vale da Sombra, tentaram manter ele lá, mas foi fácil para ele se desvencilhar de tudo aquilo. Agora, da Lilith, é muito difícil ele abrir mão de uma nova chance de ter ela junto. Então acaba sendo o pior desafio, o maior desafio que acontece com ele aqui nessa história é abrir mão da Lilith novamente e sair do Vale da Sombra. Uma história excepcional, realmente muito boa. E aí a gente termina com a história do Titi. Tem um sketchbook aqui também, ó, bem legal. Os extras dessa edição estão bem bons. E aí a gente tem aqui, ó, Um Pintor no Oeste, que conta a história de um pintor e sua esposa que estão atravessando o oeste ali, ele está pintando as paisagens, as pessoas, os animais que ele vê. E esse pintor, ele é desenhado, aqui está ele e a esposa dele. Ele é desenhado aos moldes, né, do próprio Giovanni Titi e da esposa dele. E a história, é claro, desenhada pelo Titi. Aliás, desenhos bem bons. Gostei bastante. Aqui eu gosto dos desenhos do Titi, né, ele é um dos grandes queridinhos aí do público texiano. É uma história bem curtinha, mas bem bonita, realmente uma homenagem à carreira do Titi. E termina com uma arte lindíssima do Titi, retratando o Tex Wheeler e o Kit Wheeler. E é uma arte que quebra a quarta parede, porque o Giovanni Titi, ou seja, o personagem dele, na verdade, o John, pinta essa arte, entrega para o Tex e para o Kit, mas antes disso, olha para o leitor e fala assim, ó, é um presente para vocês. Olha aqui embaixo. Ele olhando, todos eles estão olhando para o leitor nesse momento e ele termina falando, é um presente para vocês. E aí mostra a arte que ele fez. Enfim, uma bela de uma homenagem, esse encadernado inteiro, uma grande homenagem ao personagem, aos grandes artistas que já trabalharam nele, gosto de todos eles que estão aqui. Gostei muito dessas duas leituras, o Almanac 56 e o Almanac 57, recomendo muito mesmo. Ótimas, principalmente se você é uma dessas pessoas como eu que gosta dessas aventuras diferenciadas do Tex. É isso, o Tex demorou um tempinho para voltar a aparecer aqui no canal, então fico feliz de finalmente ter trazido ele de volta, espero que vocês gostem e em breve, eu espero, trarei mais Tex para vocês. Muito obrigado por ter assistido, não deixem de comentar, deixar o seu curtir aí e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Valeu!